Fala galera, Fazafal começando mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal. E é o seguinte, rapaziada, o vídeo de hoje, como vocês já estão percebendo, vocês viram na thumb e no título do vídeo, que hoje vai ser: entenda a diferença entre o terror e o horror, né? Ao contrário, entre o horror e o terror, tá? E vocês vão saber essa diferença entre essas duas palavras, né? O horror e o terror, beleza? Então, vamos lá, eu vou ler pra vocês aqui, vamos ver como é que vai ser essa coisa aqui. Então, vamos lá, vou ler pra vocês aqui. Deixa eu já preparar aqui pra gente ler, começar a ler aqui. Pegar um pouco da... Mano, eu mexi no tripé aqui que eu nem senti. Então, vamos lá. Simbora. Vamos lá. Você sabe quando... Assim, você sabe quando está assistindo um filme de terror ou horror. Esses estilos possuem efeitos bem semelhantes, mas não são iguais, beleza? Horror e terror não são iguais. Hoje falei, né, um pouco sobre cada um deles e vocês entenderão a diferença, beleza? Então, a imagem do horror e o terror é essa caveira que tá aparecendo na tela pra vocês. Então vamos lá, agora sem brincadeira. Geralmente as duas palavras são praticamente utilizadas como sinônimos, sendo que a palavra terror em português é até mesmo muitas vezes usada como tradução para horror, quando do inglês, né, temos a expressão horror movies, né, que vira filmes de terror, beleza? Em português, na língua portuguesa. Porém, apesar disso, a diferença entre o gênero do horror e o do terror, mesmo que diversas vezes os dois acabem por estar misturados, tá? Então já tem como saber um pouco da diferença deles, sabe? Então, qual a diferença final? De acordo com a Wikipédia, podemos dizer que terror é geralmente descrito como o sentimento de medo e expectativa que precede a experiência horrível. Por outro lado, horror é o sentimento de repulsa que geralmente ocorre depois de algo assustador é visto, ouvido, né, ou experimentado. É a sensação que se tem depois de chegar a uma realização terrível ou experimentar uma ocorrência profundamente desagradável, que não é uma coisa boa. Em outras palavras, horror está mais relacionado a ficar chocado ou assustado, sendo horrorizado, enquanto o terror está mais relacionado a ansiedade ou medo, né? Horror também pode ser definido como uma comunicação, uma combinação de terror e repulsa, beleza? Então, assim, já dá para perceber um pouco, né, da diferença deles, mas vamos entender mais um pouquinho. Ou seja, terror é mais ligado ao medo psicológico, à expectativa, ao temor de um acontecimento assustador, enquanto o horror é mais ligado ao pavor, à repulsa física, aquilo que choca a vista do leitor, espectador, o que muitas vezes é expresso através do genre, quando, por exemplo, há cenas de violência gráfica ou representando muito sangue ou carnificina, que eu não vou dizer para vocês o que é. Então eu vou tentar botar para vocês aí um GIF que tá aparecendo na tela para vocês agora, tá? Então vamos lá, vamos ler a outra parte aqui. Vejamos abaixo alguns exemplos de quando temos terror e de quando temos horror no cinema, que eu vou contar para vocês agora. Assim,
nos filmes do gênero conhecido como slasher, em que geralmente um assassino persegue vítima e as mata. Sequencialmente, temos terror e horror em momentos distintos, por exemplo, em Jogos Mortais, quando é anunciado que as vítimas terão que participar de um jogo misterioso para sobreviver. Isso é o terror anunciado. Já quando vemos os personagens sangrando, seus membros, cabeças e até pele sendo arrancados, tudo isso é horror, beleza? Já dá pra vocês já confirmaram uma pouca de uma diferença. E uma imagem horrível que tá aparecendo aí na tela pra vocês, que eu não faço a mínima ideia de cara é esse, mas vamos lá que a gente já tá entendendo um pouco mais dessas diferenças todas aqui pra vocês. Então, se você tá entendendo também, vai deixando o seu like, vai se inscrever no canal, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, que eu vou continuar aqui a outras partes. Já em um filme como o Iluminado, temos muito mais a presença do terror ao presenciarmos o protagonista enlouquecer isolado no hotel e tentar matar sua família, a própria família, tá? Em filmes com elementos sobrenaturais, como Invocação do Mal, as cenas em que os personagens sentem sinais de assombrações, como barulhos ou movimentos suspeitos, tudo isso é terror, tá? Tudo isso. No entanto, quando a criatura se revela, seja possuindo algum personagem ou aparecendo em sua forma própria e grotesca, isso já é horror, tá? Já é tão pouca diferença que dá pra entender, que a diferença dessas duas palavras você já entende um pouco. Então vejamos agora onde temos terror ou horror na literatura, né? Começamos pela obra de Edgar Allan Poe, na qual temos em geral mais a presença do terror do que do horror, tá? Deixa eu ver aqui a outra parte. Em O Coração Denunciador, toda a atmosfera perturbadora do conto do protagonista, afirmando não ser louco, mas planejando um assassinado gratuito. Isso causa tensão, isso é terror. Porém, a cena que ele esquarteja o velho e esconde o corpo, essa cena é de horror, tá? Dá pra entender, né, que todas as duas diferenças não tão iguais. Em Berenice, toda a narrativa passa uma tensão devido à obsessão sem limites do protagonista pelos dentes, né, da prima. O final do conto, porém, fecha o enredo com uma cena chocante de horror, em que vemos o corpo da prima dele com a boca sangrando, pois seus dentes foram arrancados, né? Assim, não tem a imagem dessa cena, tá? Não tem. Já no poema O Corvo, não há qualquer elemento de horror, mas a atmosfera sombria e o mistério do animal vindo da noite chuvosa repetir nunca mais as palavras de despedida desse narrador com sua amada e falecida Lenora, né? Criam uma tensão que pode ser considerada terror. E assim, é uma história que vocês têm que saber um pouco dessa diferença dessas duas palavras, tá? No filme Frankenstein, de Mary Shelley, o terror manifesta-se no fato de um ser humano criar vida através da ciência, o que foi quando o terror uniu-se à ficção científica, quando a ciência parece ser capaz de algo assustador. Já o horror aparece quando temos
a descrição da criatura, de suas feições, né, repugnantes, resultado de um experimento científico considerado fracassado por Victor Frankenstein, o qual utiliza pedaços de cadáveres para criar vida, porém acaba horrorizado como o ser aquém da vida devido ao seu tamanho desproporcional e ao seu aspecto grotesco, ou provavelmente por ter sido feito a partir de pedaços de cadáveres em decomposição, não é mesmo? Assim, dá pra entender um pouco. Mas será que vocês estão entendendo? Não sei. Em Drácula, de Bram Stoker, durante praticamente todo o romance, temos uma atmosfera sombria em que um jovem vai a um castelo distante, onde mora um homem misterioso e tudo parece um tanto assustador. Toda essa expectativa repleta que a aflição que permeia, né, o romance é terror. Quando eles descobrem a presença dos vampiros e temem de ser atacados, também temos o elemento do terror, alerta do spoiler, né, que eu tenho que dar para vocês aqui. Porém, quando o personagem Lucy é transformada em vampiro e aparece mordendo crianças no cemitério, isso é horror. Assim, quando ele é decapacitada. Assim, vou falar uma coisa pra vocês, além de um spoiler que eu tô dando pra vocês. Enfim, resumindo, terror é relacionado ao medo psicológico, a ameaça de perigo e aflição, infinda ao temor, né? Enquanto que o... Então, galera, assim, eu parei aqui, né? De ler aqui que eu esqueci onde eu parei. Mas assim, dá pra gente entender um pouco, né? Dessas coisas. E, mano, assim, essas leituras, né? Essas fases que eu disse pra vocês aí sobre a diferença do horror e do terror são isso tudo que eu expliquei pra vocês, tá? Eu li aqui, eu sei que eu não prestei, eu sei que eu não li, assim, eu não sei o que vocês vão dizer, mas você não leu e olhou pra câmera ao mesmo tempo, porque não dá, cara. Assim, eu tenho que pensar no texto aqui, eu tenho que ler o texto aqui e explicar pra vocês, né? O que tá acontecendo no texto. Então, é isso. Não tem pra dizer. Vou deixar um vídeo aqui se você gostou e entendeu dessa diferença dessas duas palavras. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Tá sendo um vídeo muito legal. E mano, pede pra pede pra todo mundo se inscrever aqui no canal, tá? Pra gente chegar a 540 inscritos. Então, e a última imagem que eu deixo pra vocês é essa aí que tá aparecendo pra vocês, tá? Então, é isso. É nóis, valeu, falou e até o próximo vídeo, galera. Tchau, até amanhã.